Bem, amigos, conforme combinado, nós vamos avançar no campo das psicoterapias e agora nós vamos falar sobre a análise transacional. A análise transacional foi sistematizada por Eric Berne em 1964 e até hoje ela é um expoente em termos de terapia, porque ela foge à terapia tradicional e ela é muito mais dinâmica e ela se torna muito mais breve na medida em que você começa a conhecer a sistemática do funcionamento do ser humano. E o Eric Berne foi muito feliz em conceber essas partes que atuam em nós. E que partes são essas? São as partes que ao mesmo tempo se somam a nós para que a gente seja mais feliz, para que a gente se situe melhor no mundo, para que a gente possa ter uma relação melhor consigo mesmo e com o outro. E, através dessa avaliação, você poder verificar quais são os seus impedimentos, aonde que realmente a coisa pega para cima de você, né? Então, nós vamos começar de uma forma bem fácil, mostrando, né, o esquema que Eric Berne que concebeu. Esse esquema consiste em 3 esferas que se situam uma por cima da outra. Cada uma suporta o peso da outra. A esfera que está embaixo é a esfera que suporta o peso das outras duas, né? Então, essas esferas representam estruturas da personalidade humana que são formativas a partir das nossas relações parentais e das nossas relações sociais. Mas o primitivismo das relações, ela sempre emerge das nossas relações parentais. Então, em realidade, esse sistema é um sistema em que aparece uma esfera lá no topo, que se chama pai. Uma esfera intermediária, que se chama adulto. E uma esfera que fica lá embaixo, na base, no suporte, e que suporta o peso das outras partes que nós temos em nós, que se chama criança. E aí, vamos tratar de cada uma delas. Por exemplo, o que um pai normalmente faz? Alguns de vocês vão chegar e me dizer: um pai ele educa, um pai ele controla, um pai ele permite, ele acompanha, ele é parceiro, um pai administra, um pai faz companhia, um pai proíbe, um pai permite, um pai não permite. Então essa estrutura que eu estou falando, pai, é uma estrutura que não é o seu pai, mas é a estrutura que se forma na tua personalidade a partir das suas relações parentais com seus pais. Aí você pode chegar para mim e dizer assim: mas Marco, eu não tive pai. Logicamente que você vai montar a tua estrutura parental de uma forma forte ou fraca, mas você vai ter uma estrutura parental pai. E que estrutura é essa? É a estrutura de controle. É a estrutura onde você gerencia. É a estrutura que está no topo. É a estrutura personal que faz com que as coisas aconteçam de forma racional. A estrutura de controle, ela se utiliza muito da racionalidade. Só que ela, por si só, ela não funciona. Ela depende das outras estruturas. E o mecanismo do psiquismo humano, ele desconhece isso. Nós desconhecemos isso porque nós não tivemos a oportunidade de entrar num set terapêutico para tratar de questões emocionais que nos abalam. Primeiro porque já é uma dificuldade no Brasil a pessoa aceitar, né, se submeter a um trabalho terapêutico com a intervenção de um psicoterapeuta. Porque existe a fábula, né, de que quem faz terapia é maluco. Maluco é quem não faz. No primeiro mundo, a maior parte das pessoas fazem terapia e fazem muito bem em tomar esse tipo de procedimento. Por quê? Porque ela realiza uma troca.
porque ela realiza a possibilidade dela se compreender melhor. Então, nesse tópico do topo, né, do topo da cadeia alimentar, que é a cadeia da gestão, que é a cadeia do pai, que é formativa a partir das suas relações familiares, e aí vem uma coisa, né, que eu quero acrescentar para vocês. As nossas relações familiares são complicadas. Nós somos filhos... Algumas pessoas vão ficar com raiva de mim. Nós somos filhos de pais disfuncionais. E, obviamente, a nossa funcionalidade fica comprometida no sentido de gestão. Às vezes eu quero fazer uma coisa, eu tenho força de vontade para fazer uma coisa, mas as coisas não acontecem. Ah, então o culpado é o meu pai? O culpado é a minha mãe? Não. Aí é que está a questão. O problema não é teu pai. O problema não é a tua mãe. O problema é como você lida com a tua estrutura de controle, né? E essa questão é que eu vou abordar agora para aquela esferazinha que tá lá embaixo, que é que suporta tudo, que é a esfera da criança. A criança, se eu perguntar para vocês, vocês vão me responder de imediato. Ah, a criança brinca. Claro, a criança brinca. A criança brinca, a criança sonha, a criança ama, a criança imagina, a criança confia plenamente, a criança é inocente. Então, na realidade, que criança é essa que eu estou falando? É a estrutura que se montou no teu psiquismo, chamada estrutura de prazer. Então, a estrutura de prazer do ser humano, ela precisa estar funcionando de uma forma dinâmica com a estrutura de controle que está lá no topo. Se você pegar um funcionário ou um empreendedor ou empresário bem-sucedido, você vai perceber que a criança interna dele, ou seja, a estrutura de prazer dele, lida muito bem com as responsabilidades, com as gestões. E o trabalho para ele vai ser extremamente prazeroso e compensador. Ele vai ganhar dinheiro. Ele vai ser bem sucedido. Por quê? Porque trabalhar é uma grande brincadeira. É divertido. Não cansa. Você não sente o peso. Agora, se você aniquila, ou subverte, ou submete, ou oprime, imitando o comportamento de um pai opressor e proibidor, você tem a estrutura, passa a ter uma estrutura personal de uma criança achatada, que não se permite ao prazer. Então fica aquela situação prevalente em que basta eu ser um cara sério, não ter emoções, porque eu subverto o meu prazer, eu subverto as emoções, e eu acho que a minha racionalidade dá conta de tudo. E de repente o cara está se arrebentando todo. Está infartando com 42 anos, está sofrendo, passando por situações que envolvem relações afetivas, relações sociais. Por quê? Porque a criança dele está mal trabalhada dentro de si. Essa criança interna, ela pode estar gritando para ser reconhecida por essa estrutura de gestão, por essa estrutura de fazer com que as coisas aconteçam. Mas não depende só dessa estrutura pai, dessa estrutura gerenciadora, não depende só desse gerentão. Depende dessa parte, né, transacionar com as outras partes. Ah, fiquei falando aqui e esqueci de falar, mas eu esqueci propositalmente, tá, gente? Existe a parte do meio, que é a parte adulta. O que é essa parte adulta? É a parte do bom senso, né? O adulto tem o bom senso. Então, dentro de um processo dinâmico, quando você percebe que você está se boicotando, que você está se tolhendo,
que você não está se permitindo a ter certos prazeres na vida, é essa parte adulta, com o bom senso, que vai chegar para você e vai dizer assim: pô, Marcão, pega leve, Marcão. Olha o que você está fazendo com você, cara. Você está trabalhando demais e não se diverte. E às vezes, e muitas vezes, a estrutura do prazer achatada, submetida, subvertida, ela pode levar à depressão. E depressão, não estou aqui fazendo apologia do pessimismo, mas as depressões, 58% dos casos de depressão no mundo levam a suicídio. E não fique pensando que tomar um remedinho, né? Ah, eu vou tomar um remedinho aqui, eu vou tomar esse remedinho aqui que eu vou ficar bom. Primeiro, o remédio não inocula depressão, ela desacelera o processo de entristecimento provocado pela depressão. Se você para de tomar o remédio, o que acontece? Não, agora eu tô bom, eu tô legal, eu tô numa boa. Para de tomar o remédio, entra o efeito rebote, de repente você vê em 3 meses uma pessoa se suicidando sem você saber por quê. Mas voltando à questão principal, né? Essas 3 estruturas, elas precisam estabelecer uma dinâmica entre si. Ou seja, o bom senso precisa conversar com a criança no sentido de que ela pode acessar a estrutura de controle e solicitar desse gerentão duro: olha só, confia em mim, deixa que eu sei fazer também, deixa eu ajudar você, porque essas 3 estruturas formam a tua unidade estrutural, a tua personalidade, a tua individualidade. Então, se você pensa que você, por exemplo, é um crianção, o mundo, você vê o mundo antes, você está de férias no mundo, não assume responsabilidade com absolutamente nada, como é que você vai ser bem sucedido? Como é que você vai ser amado sendo um crianção ou uma criançona? Olha, gente, a coisa é tão louca, mas ela é tão verdadeira, que se você analisar sobre um aspecto sexual, vamos analisar sobre o aspecto sexual. Quando você vai fazer sexo ou fazer amor, prefiro dizer fazer amor, né? Então, quando você vai fazer amor, as suas partes conversam com você. A sua parte criança, que detém o amor, porque é só essa parte que detém, porque a estrutura de controle não sabe o que é isso, não sabe, ela só sabe o que é controle. Então a tua estrutura de prazer vai perguntar assim para você, para a tua estrutura de controle, melhor dizendo: posso? Se a tua estrutura de controle for repressora, baseada em uma educação repressora, de deveres na frente, obrigações na frente da diversão, sabe o que vai acontecer, gente? O homem não vai conseguir ter uma ereção. A mulher não vai conseguir ter um orgasmo. O homem também não. Sabe por quê? Porque não há permissão da estrutura de controle. Porque a estrutura de controle, quando ela é exageradamente repressora, ela banaliza de uma forma muito forte a estrutura do prazer. E aí eu digo para vocês: vida sofrida, vida neurótica, vida com problematizações sérias, com relações sociais completamente comprometidas, e não custa nada, gente, se submeter a um período de curto a médio prazo para você trabalhar as suas partes, porque você sozinho, você não vai dar conta. Você precisa de um profissional que saiba fazer, que saiba lidar com isso. Não é um profissional leitor de apostila nem de livrinho, não.
é um profissional que tenha experiência não só de formação e de leitura de livro, mas que tenha experiência em set terapêutico, né? Então eu falo isso por mim.